Capítulo 26. Seu pai, continuou Salvador dirigindo-se a Estácio, que, para acabar de compor o rosto, tinha ido até a janela e voltará a sentar-se. Seu pai era honrado e cavalheiro. Arrebatando-me Ângela, não me traiu, porque não me vira nunca, não contribuiu diretamente para a traição dela, porque supunha cortadas nossas relações. Soube depois que Ângela, quando eles se apaixonaram um pelo outro, lhe ocultara completamente o motivo da minha viagem e dera-se como separada de mim. Mentiu, como mentiu mais tarde, dizendo que eu havia morrido. O conselheiro não sabia sequer o meu nome. A mentira no primeiro caso não teve fim nenhum, não houve cálculo, foi uma sugestão de amor ou um esquecimento, foi, talvez, um modo de respeitar-me. No segundo caso, houve cálculo, era o de redobrar o afeto que o conselheiro tinha a Helena. Assim aconteceu, porque o conselheiro sentiu-se pai de Helena, e assumiu esse caráter desde aquela tarde. Do contrato, feito ali entre o homem e a criança, cumpriu ele todas as cláusulas com generosa pontualidade. Pode crer que lhe fiquei profundamente grato. Uma vez, passando por uma litografia, vi um retrato dele, comprei-o e conservo-o ali ao lado do de Helena. Melchior e Estácio olham para a parede, onde pendiam 2 quadrinhos, ainda cobertos, conforme Estácio os vira, no primeiro dia em que ali foi. Os meses e os anos passaram, continuou Salvador. Helena deu entrada em um colégio de Botafogo, onde recebeu apurada educação. O conselheiro a levou ali, dando-a como órfã de um amigo de Minas, de Ângela, que se dera por sua tia, e ia buscá-la aos sábados. Omito 1000 circunstâncias intermediárias, e às vezes, poucas, em que pude ver minha filha, de passagem e a ocultas. Se o tempo houvesse produzido em mim os seus naturais efeitos, se a natureza não se ajustasse em fazer contraste com a fortuna, conservando-me o vigor e o viço da mocidade, é possível que eu achasse meio de empregar-me no colégio ou nas imediações, a fim de ver mais frequentemente Helena. Mas eu era o mesmo, passado o primeiro abalo. Voltaram-me as carnes, voltou-me a cor, e eu era o mesmo que antes de partir para o Rio Grande. Helena podia reconhecer-me, e eu faltava à convenção tácita que fizera com o conselheiro. Um sábado, porém, tinha Helena 12 anos, vindo ambas do colégio, parou o carro defronte do passeio público. Vi-as descer e entrar. Levado por um impulso irresistível, entrei também. Queria contemplá-las de longe, sem lhes falar, mas a resolução estava acima das minhas forças. Que pai não faria outro tanto? No lugar mais solitário do passeio, corri para Helena. Vendo-me, a menina pareceu não reconhecer-me logo, mas tentou um pouco, recuou espavorida e agarrou-se à mãe, abraçando-a pela cintura. Conheci que não estava ali um pai, mas um espectro que regressava do outro mundo. Ia afastar-me, quando ouvi a voz de Helena perguntar à mãe: papai? Voltei-me. Ângela envolvera o rosto da criança entre os vestidos. O gesto equivalia a uma confissão, mas esta foi ainda mais clara quando a mãe, cedendo a boa parte da sua natureza, ergueu resoluta os ombros, descobriu o rosto da filha. Pousou-lhe um beijo na testa, fitou-a e fez com a cabeça um gesto afirmativo. A menina não exigiu mais, correu para mim e atirou-se menos braços. Ângela não se atreveu a impedir-o. Movimento da filha, o passado e o sacrifício falavam em meu favor. Abracei Helena e beijei-a. Como doido. Ângela interveio. Basta, disse ela. Pegou na mão da filha e estendeu-me a sua. Apertei-a maquinalmente e meus olhos estavam pregados na criança. Era tão gentil, com o vestido rico que trazia, os cabelos enlaçados com fitas azuis, um chapelinho de palha e os pezinhos calçados com botinas de seda. Fez bem, disse eu a Ângela, depois de alguns instantes, e deu-lhe um pai melhor do que eu. Reparei então que ela própria se transformará. Trajava com elegância e estava superiormente bela. A abastança aperfeiçoara a natureza. Olhei-a sem inveja nem cólera, mas com saudade, dessa vez deliciosa, porque rememorei os bons tempos da nossa ebriedade e loucura. O passado é um pecúlio para os que já não espirram nada do presente ou do futuro, há ali sensações vivas que preenchem as lacunas de todo o tempo. Fez mal, disse-me ela baixinho. E suspirou.
Sei que morri, disse eu, e não pretendo ressuscitar. Depois voltei-me para Helena, minha filha, faze de conta que me não viste, morri para ti e para o mundo. Teu pai é outro. Prometes que não dirás nada? Helena fez um leve sinal de cabeça e beijou-me a mão a furto, como se não quisesse ser vista de Ângela. Nesse simples gesto reconheci que ela ia obedecer-me, mas a tristeza que lhe ficou foi o castigo de sua mãe. Pedíamos à natureza mais do que ela podia dar. Salvador fez uma pausa, ergueu-se, foi à cômoda, e de uma das gavetas tirou uma caixinha, que colocou sobre a mesa. Melchior e Estácio trocaram um olhar de curiosidade. Salvador sentara-se de novo. Ângela morreu, prosseguiu ele, daí a 1 ano. Seu pai e alguns amigos, poucos, foram levá-la à sepultura. Também eu lá me achei. A diferença é que ele enterrava uma aventura, e eu via enterrar o meu passado. Vi o triste e taciturno, como sinceramente pesaroso da criatura que perderá. Helena, entretanto, não podendo estar só na mesma casa, foi removida para o colégio, onde ficou residindo definitivamente. O conselheiro ia visitá-la todas as semanas. Pela minha parte, certo da discrição de minha filha, encetei com ela uma correspondência que era toda a consolação que me podia caber. Uma escrava do colégio servia de intermediária entre nós. Então, como hoje, achei uma alma compassiva que me ajudou a ser feliz com o mistério. A diferença é que naquele tempo era precisa a intervenção pecuniária. Eu tinha pouco, mas dava o jantar de um dia para ler cartas de Helena. Conservo-as todas, tanto as de outrora como as destes últimos meses, estão fechadas aqui. Salvador mostrou a caixinha que colocará sobre a mesa. Um dia, almoçando em um botequim, li a notícia da morte do conselheiro. O fato consternou-me, mas eu peço licença para lhes dizer tudo, de envolta com o sentimento de pensar, houve em mim alguma coisa semelhante a uma satisfação. Respirava enfim. O contrato expirava com ele, que eu ia entrar na posse de minha filha. Não escrevi desde logo a Helena, filo ao cabo de alguns dias. Tive 2 respostas. A primeira era no sentido da minha carta, a segunda anunciava-me que o conselheiro a reconhecera por testamento. Podia procurar e ler-lhes a segunda carta, é um documento da elevação dos sentimentos daquela menina. Exprimia-se com a maior gratidão e saudade a respeito do conselheiro, mas negava-se a aceitar o favor póstumo. Sabendo a verdade, não queria escondê-la ao mundo. Aceitando o reconhecimento, entendia que prejudicava direitos de terceiro, além de repudiar-me solenemente, o que não queria fazer desde que adquiria a liberdade de ação. Entre a herança e o dever, dizia ela, escolho o que é honesto, justo e natural. Esta carta tirou-me o sono uma noite inteira, perplexo como fiquei entre o ato do finado e a resolução da herdeira. Que mão invisível tocará no coração do conselheiro essa corda de sensibilidade? Melhor fora que ele houvesse traduzido em uma simples lembrança a afeição que tinha a Helena. Longo tempo refleti nisso, o pai lutava com o pai. Tê-la comigo era minha aventura, o meu sonho, a minha ambição, gera a realidade que eu chegará a tocar com as mãos. Mas, podia atá-la ao carro decrépito da minha fortuna, dar-lhe o pão amargo de todos os dias? A família do conselheiro ia afiançar-lhe futuro, respeito, prestígio, a lei ia ampará-la. Perguntei a mim mesmo se, depois de haver morrido para o mundo, me era lícito ressuscitar para reclamar e reaver um título de que me havia despojado, finalmente, se possuía já o direito de fazer um escândalo. Estas reflexões, se viessem sós, teriam triunfado desde logo, mas, em oposição a elas, vieram as sugestões do coração. Adverti que, cedendo à vontade do morto, cavaria um abismo entre mim e Helena, e que não mais, ou só raramente a ocultas, podia desfrutar a felicidade de lhe dizer que a amava, de ouvir a mesma palavra de seu coração. Nessa luta gastei 3 longos dias. Helena escreveu-me outra carta, insistindo na resolução que dizia haver tomado. Urgindo responder-lhe, filo sacrificando-me. Não a convenci. Procurei ter uma entrevista com ela. Não era fácil, mas o interesse venceu tudo, a escrava intermediária aumentou o preço da complacência.
O que se passou entre nós não o poderei repetir agora. Curto era o prazo concedido, mas a luta foi renhida e longa. Busquei persuadi-la com reflexões e súplicas, ela resistiu com indignação e lágrimas. A nobre alma repudiava a cumplicidade e o lucro de uma usurpação. Eu não via usurpação, porque a meus olhos nem os interesses da família do conselheiro, nem as noções da simples moral prevaleciam, eu via minha filha e seu futuro, nada mais. Talvez os culpados desse meu proceder fossem somente Ângela e seu benfeitor. Eles me acostumaram a amá-la de longe, a não disputar a outrem o benefício que ela recebia. Enfim, meu coração, egoísta e ulcerado, entendia que o reconhecimento daquela pobre criança era o simples retorno das carícias de que eu havia sido defraudado, tais foram os motivos da minha consciência. Helena resistiu até a última, cedeu somente à necessidade da obediência, à imagem de sua mãe que eu invoquei, como um supremo esforço, a fiança que lhe dei de que a acompanharia sempre, de que iria viver perto dela, onde quer que o destino a levasse, cedeu exausta, sem convicção nem fervor. Se nesse ato decisivo de Helena a culpa é toda minha, porque eu fui o autor único, ela não passou de simples instrumento rebelde e passivo. Seu erro foi não ter a prudência necessária para não transpor o abismo que nos separava. Eu devia contar com as resoluções súbitas e prontas dessa menina. Há ali uma costela de sua mãe. Mandando-lhe dizer, com as indicações precias, onde morava, estava longe de esperar que ela viesse ver-me. A princípio fiquei aterrado com as possíveis consequências, mas se o homem se habitua ao mal e à dor, por que se não há de acostumar ao prazer e ao bem? Helena veio mais vezes, o gosto de a ver fez olvidar o perigo, e eu bebi, em horas escassas e furtivas, a única felicidade que me restava na terra, a de ser pai e a de me sentir amado por minha filha.